Informações apuradas pelos perfis TV Espírito de Porco e Diego Firmino, que cobrem o Palmeiras nas suas redes sociais, o meio-campista colombiano Richard Rios estaria na mira de mais um time europeu. O Porto, de Portugal, seria mais um time da Europa interessado na contratação do jogador. Um detalhe é que elas estão no mesmo grupo do Super Mundial de Clubes. Informação exclusiva em parceria com meu amigo Diego Firmino, Porto, rival direto do Palmeiras no Super Mundial, tem interesse na contratação de Richard Rios, publicou o perfil TV Espírito de Porco. Ainda segundo a apuração dos colegas, nos bastidores, o Alviverde Paulista já definiu o valor para vender o gringo. O valor seria na casa dos 30 milhões de euros, quantia que corresponde a 190 milhões de reais na cotação atual. Palmeiras já sinalizou qualquer interessado que quer no mínimo 30 milhões de euros pelo jogador. Conversas em andamento, completou a apuração. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. É de fato um torneio peculiar, exclusivo, tem características únicas, é verdade. Mas você olhar para a primeira fase e achar que vai acontecer a mesma coisa na reta de chegada e entender que aqui é diferente de outros lugares, com toda a diferença que existe, pensa na Champions. O Paris Saint-Germain passou em 22º lugar. Estava na repescagem. Ele foi para a repescagem e está na final da Champions favorito contra a Inter de Milão. E a Inter não foi o melhor time, né? O Liverpool era o melhor time, o segundo era o Barcelona. Onde estão? Então, é a mesma coisa. É parecido. O Paris Saint-Germain saiu da repescagem para ser campeão. O ano passado, o campeão da Libertadores foi um time que saiu da fase preliminar, pela segunda vez na história. Só Estudiantes em 2009 e o Botafogo em 2024. Não, já aconteceu. Você lembra do Boca? O Boca acabou não campeão, mas ele se classificou graças a um gol que o Palmeiras fez no time lá do... Sim, em 2018. Lá no time da Colômbia, lá de Barranquilha. O Júnior. Júnior de Barranquilha. O Palmeiras venceu o Boca lá em Buenos Aires. Teve a chance de eliminar o Boca e o Boca se classificou e na semifinal eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras e depois chegou na final com o River. Em Madrid, então, assim, final de Madrid. Você pega essa loucura que é a Libertadores, é aquele time que está lá embaixo, quase está morto, está eliminado, e aí daqui a pouco renasce, ressurge. Por isso que eu falo do Flamengo. E eu também não descarto o Botafogo. Então, assim, vai ser duríssima essa oitava de final, por quê? Porque vai ter muito time grande tradicional no pote 2. A maior ameaça neste momento é para quem está em primeiro lugar. Acho que os rivais estão torcendo mais para o Flamengo classificar em primeiro do que, de repente, o próprio flamenguista, né? Porque eu quero fugir dele. E não é só o Flamengo, é o Botafogo, é o Internacional, é eventualmente o Bahia, é o Independiente Del Valle. Os segundos colocados vão ser ameaça para o primeiro colocado. Não, beleza, você vai pegar... O Abel falou um pouco disso ontem na coletiva, do tipo, nós vamos ter 80%, ou 60%, ou 70%, ou 90% de chance de classificação pelos prognósticos, isso vai significar nada. Mas se for o Independiente Del Valle, que eu acho que vai classificar, né? Porque ainda pode passar o Universitário, pode passar o Barcelona, mas assim, o Internacional ou o Bahia, ou o Atlético Nacional em segundo, vai ser difícil de qualquer jeito. O Nacional de Montevideo está eliminado. Entre os dois, você acha que o Inter passa? Eu acho que a lógica, o Bahia vai fazer um jogo grande contra o Internacional. O Internacional mostrou claramente que a dificuldade está sendo jogar. O Nacional de Montevideo mostrou. Ele foi forte no contra-ataque. Quando ele teve que construir o jogo, ele sofreu. Então, vai ter muita coisa para acontecer. O sorteio vai determinar muita coisa. Muita coisa. Você pode jogar Palmeiras e Flamengo para o mesmo lado da chave. Ou, eventualmente, se o Flamengo pode ser primeiro ainda, do seu grupo. Mas se o Flamengo for segundo, você pegar Palmeiras e Flamengo nas oitavas, não está descartado. Sim. O São Paulo também, né, corre o risco de pegar uma dessas equipes muito fortes aí. O São Paulo que está muito bem no grupo dele também é o líder.
Flamengo aí no grupo C do Central Córdoba, a gente já vai ver as combinações de resultados, pensando na última rodada em que o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira em casa, no Maracanã, ou seja, a tendência é que vença com tranquilidade, enquanto o Central Córdoba enfrenta a LDU. E o Flamengo conseguiu ultrapassar a LDU e ainda conseguiu um saldo aí importante justamente para passar, mas a LDU ainda tem chances. Então, parece que um cenário muito bom aí para o Flamengo, inclusive para passar em primeiro tem muita chance também. Mas a gente começa falando sobre o Palmeiras. Vamos falar sobre o Palmeiras? Porque ontem uma vitória muito tranquila, hein, Hernazito? Palmeiras ali, né, 12 minutos já tinha marcado 2 gols e o Abel Ferreira pôde até poupar energia, vamos dizer assim, né? Depois o jogo ficou muito tranquilo, não precisou gastar muita energia para conseguir vencer o Bolívar e garantir essa primeira colocação geral. Teve gente que chegou no Allianz depois dos 2 gols. Não foi o caso do PVC? Não, foi. O PVC chegou 2h30 da tarde. O PVC nem fez o programa, meio-dia ele já estava lá, gente. O PVC almoçou lá no Allianz. Mas teve muito torcedor que chegou depois do segundo gol, por quê? Jogo às 7 da noite, trânsito, aquela coisa toda. E um Palmeiras absolutamente perfeito. Não, perfeito na escolha. Perfeito. O Palmeiras ontem tirou 10 de 10. Ah, mas pegou fraco o Bolívar. Não, eu estou falando estratégia, estou falando planejamento. O Palmeiras fez o resultado descansando. O Palmeiras ganhou do Bolívar e acelerou o jogo, tal, em 15 minutos já estava 2-0. Foi um Palmeiras assim que estava absolutamente jogando por música. Sabe quando o cara bota um foninho e vai fazer o treino? Foi o Palmeiras ontem, botou um foninho, escolheu a playlist e jogou bola para se classificar em primeiro com a melhor campanha. E olha que mesmo com muitas mudanças, que é o que a gente estava falando, né? O Palmeiras agora não tem um time titular, todo mundo é titular nesse time. Foram 6 mudanças em relação ao clássico contra o São Paulo. E ainda assim o time foi muito superior, mostrando que quem vem do banco resolve da mesma forma ou até mais do que quem estava fora. Ontem estava fora o Paulinho, o Estevão, nem foram para o jogo, o Gomes também, nem foram para a partida e ainda assim o Palmeiras teve tanta superioridade. É esse o Palmeiras que a gente vai ver, né, PVC? O Mundial vai mudar muita coisa. Tá. A Copa do Mundo de Clubes vai mudar muita coisa. O que está claro é o seguinte, o Abel tinha segurança de conseguir a primeira colocação do grupo e a primeira colocação geral ganhando o jogo de ontem. Fez 2-0 em 11 minutos e depois administrou o jogo. Não foi um grande espetáculo, mas foi um jogo correto. Até a torcida foi tão administrativo o jogo de ontem que até a torcida foi administrada. Foram 28 mil pessoas. Era para ter 35 mil. Mas administrou. Porque o Palmeiras, vou voltar para o ponto da tabela do Brasileiro. E não é um problema da tabela. A tabela tem parte de sorte também. Como é que você vai saber quem estava bem ano passado vai estar bem esse ano? O fato é que o Palmeiras é o único clube de todos os 20 que vai pegar todos os 7 da Libertadores nas primeiras 10 rodadas. Claro que isso clareia depois da 10ª rodada, mas você vai pegar. O Palmeiras já jogou contra o Corinthians, que estava na Libertadores. O Palmeiras já jogou contra o Bahia, já jogou contra o Fortaleza, já jogou contra o São Paulo, vai jogar contra o Flamengo, já jogou contra o Botafogo. E já jogou Fortaleza, Bahia, eu falei, Internacional. Já jogou contra o Sérgio. Falta só o Flamengo. Só não ganhou do Botafogo. Acho que ganhou todos, né? Ganhou todos os outros. Vai jogar contra o Flamengo na rodada 10. Essa aqui é a 9. Sem ser essa próxima outra. Então, e o Palmeiras, por uma coincidência do destino, os 3 próximos adversários do Palmeiras, olha para a tabela. Os 3 próximos adversários do Palmeiras são Bragantino, terceiro colocado, Flamengo, segundo colocado, e Cruzeiro, quarto colocado. Então, você vai fazer o quê? Ainda tem no meio ali, PVC, desculpa te cortar, mas tem uma decisão de Copa do Brasil. Com o Ceará em casa, mas ganhou o jogo lá. O incrível é você pensar, o Palmeiras fez o gol faltando 30 segundos para acabar a partida contra o São Paulo. E a partir dali você se coloca de novo na liderança e olha para frente e fala assim, nossa, agora eu vou pegar o segundo, terceiro e o quarto. Você não vai pegar o 20º, 19º, 18º. Você vai pegar o segundo, terceiro e o quarto. Então eu vou pegar o Bolívar na Libertadores e vou fazer o quê?
jogar 90 minutos intensos, forçando, fazer 19-0 nos caras. Não, cara. Fez 2-0 em 11 minutos, atrasa a marcação e vamos administrar. Foi o que aconteceu. Que é o ator americano que estava no camarote no Allianz Parque ontem. Que é daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Isso. Ele é o pai do Chris. É. E aí ele estava no estádio e minha família estava na frente dele no mesmo camarote. Eu não estava. Estava comentando o jogo. E aí ele começou a imitar o que as pessoas estavam fazendo. Aí quando saiu com 11 minutos, 2 gols, as pessoas levantavam e gritavam gol! E ele aprendeu que quando a bola entra na rede, bate na rede, é gol. Ele, gol! Igual. Aí no segundo tempo, a bola subiu na área, o Fábio Gomes cabeceou, a bola foi pro fundo da rede, gol do Bolívar. E ele levantou e falou, gol! Aí ele olhou, não tinha ninguém levantando, ele falou, não! E sentou. É verdade. Que figura. Isso foi relatado. Isso foi relatado. Não! Aí ele arrumou as coisas dele e foi embora. Aí ele entendeu que ele tinha que torcer para um time só, para um lado só. Muito bom. Agora, ainda a gente está falando aqui, né? Foco no Campeonato Brasileiro nesse momento, até por ter esses adversários tão fortes, esses concorrentes diretos, pelo menos até esse momento do campeonato, numa possível briga pelo título. A Libertadores está tudo certo, está de boa na Lagoa o Palmeiras. E tem o Mundial com uma estreia daqui a um mês. O Palmeiras começa a se planejar realmente pensando no Mundial, pensar em minutagem, rodar elenco, testar e observar jogador. Começa a ter um foco para o Mundial ou não? Não, o que a comissão técnica do Palmeiras pensa, e obviamente está dentro de um planejamento semestral, vamos dizer assim, até o fim do Mundial, é classificar na Libertadores, tá bem no Brasileiro, classificar na Copa do Brasil e ir para o Mundial. Pensar em Mundial, pensar em jogo, esse adversário, Porto, esse aqui, como é que vai marcar o Messi e tal, vai ser a partir do momento que tiver o espaço na programação para treinos do Mundial. 2 de junho. Porque o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, vai dar folga de alguns dias, e aí depois começa a programação de treinamentos na academia de futebol antes da viagem para os Estados Unidos. Então é ali que vai ser o assunto mundial na prancheta, não do PVC, mas do Abel Ferreira, no dia a dia ali para a conversa. Antes disso, é uma mera observação, é uma coisinha, um ajuste ali, outro aqui, mas o foco é como classificou em primeiro lugar, estar na frente no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. Como conciliar tudo isso? PVC, está na hora de pensar no Mundial já? Não, está na hora de tentar manter a liderança no Brasileiro. No meu ponto de vista, que não é igual ao do Abel, o Abel está pensando em classificar na Copa do Brasil também, mas o primeiro ponto é, primeira coisa, manter a primeira posição do brasileiro. Viajar para o Mundial em primeiro lugar. Isso não garante ser campeão brasileiro, nada, né? Vamos lembrar 2019. Na 9ª rodada, o Palmeiras era líder com 4 pontos de vantagem enorme. As pessoas parou o campeonato para a Copa América, as pessoas diziam, Palmeiras já é campeão brasileiro. Diziam. 9ª rodada. Quem foi campeão brasileiro de 19? O Flamengo, com a maior vantagem de todas depois do Cruzeiro. Então não tem nada a ver. O Flamengo, não foi só o Flamengo, foi o Flamengo. O Flamengo, Jorge Jesus, que mudou de técnico no meio do caminho e ganhou o Campeonato Brasileiro assim, sobrando. E o Santos foi segundo, inclusive. E o Santos foi segundo, o Palmeiras terminou em terceiro, que já era campeão na 9ª rodada. As pessoas esquecem isso, né? Desaparece do cenário. Por isso que ler jornal velho é uma delícia. E é só abrir o acervo Folha, você vai ler, entender o que acontecia naquele momento. O momento agora é ser primeiro colocado. Viajar para o Mundial em primeiro lugar. Com 2 pontos de vantagem como tem hoje, com 3, com 4, com 5, não importa. Com a maior vantagem possível. Então significa ganhar do Bragantino, que vai ser duríssimo, ganhar do Flamengo, que vai ser dificílimo, e ganhar do Cruzeiro fora de casa, que também vai ser uma pedreira. Onde eu tô? Daqui para cá é outro campeonato, são outros dirigentes, é outro tipo de visão, é outra mentalidade, é outra administração,
É outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem pra ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandado embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores. Uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros. 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 Cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Você tem que ter mais humildade. Porque o que 16 times... Isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem pensa no torcedor e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui, pra mim, é o concurso. Pra mim também é melhor. Os títulos são melhores. Muito melhores. 4 brasileiros. Isso aqui é muito melhor. Se você colocar ali, é diferença do Palmeiras para com o... É o concurso. E vou falar, no mundo só tem um time que eu acredito que seja maior que o Palmeiras hoje, que é o Real Madrid. Mesmo não tendo ganho a Liga dos Campeões. Ninguém mais. Manchester City é de dono. PSG é de dono. Liverpool é time pequeno. Time pequeno, irmão. Você fala do Liverpool aí, é time pequeno. Barcelona ganhou agora a Liga, mas tá quebrado faz um tempão. E tem um time que eu não sei se vai aguentar. O Palmeiras hoje é o segundo melhor time do mundo. Em termos de título, administração, de estádio, de presidenta, de tudo que está acontecendo. É só ver aqui. Ozzy, vamos discutir aqui. Não, esse primeiro approach, esse primeiro contato, ele se dá de maneira informal, ele se dá de uma maneira assim mais numa conversa, nada muito formal, reuniões com câmeras e com videoconferência e Abel. Não, é uma coisa assim, um início. Ó, gente, aí, vocês estão com plano de renovar, né? Ó, a gente está pensando isso, a gente está pensando aquilo. Vamos conversar então depois do Mundial, mas é bom a gente começar a planificar uma história. Então, assim, não há uma discussão de tempo de conta, se esse tempo vai ser até o 2027 ou se vai ser só por mais um ano, pensando em renovar mais um ano, já que é o fim do período da presidente Leila na presidência, né, do Palmeiras. Então, é óbvio que o Palmeiras gostaria de ter já assinado no começo do ano, como sempre fez nas outras renovações. Nunca se esperou tanto para renovar o contrato do Abel como está agora. Por quê? Porque existe uma falta de convicção do próprio Abel. De falar, olha, será que é isso? Ou vou esperar até o fim do ano? E uma coisa que é muito importante a gente falar, o Abel não está pensando no futuro dele agora. Não está pensando, será que no fim do ano não é melhor eu pegar uma proposta e voltar para a Europa? Ou descansar, voltar para a Europa e descansar, esperar o mercado me chamar? O Abel gosta muito do Palmeiras. Ele é muito intenso no dia a dia do Palmeiras. Ele conversa, puxa e vai lá e exige, e está ali todos os dias e exige sempre o melhor dos profissionais. Então, assim, não dá para dizer que o Abel quer ir embora ou que é fim de feira ou fim de ciclo. É uma situação que ele opta por resolver depois. Pela primeira vez, ele e seu staff estão optando por conversar mais para o final ou mais para frente. E isso, essa conversa mais afunilada, essa coisa do discutir tempo de contrato, discutir aumento salarial, premiação e tudo mais, só vai acontecer depois do Mundial. O Palmeiras gostaria de renovar antes. O Palmeiras gostaria de anunciar, o Palmeiras viaja dia 9 de junho. O Palmeiras gostaria de anunciar na primeira semana de junho, por exemplo, renovamos com o Abel. O Abel é o técnico do Palmeiras no Mundial e o técnico do Palmeiras até dezembro de 27, quando termina o mandato da Leila. Não precisa, se você pensar no cenário dos clubes brasileiros, quem é que está pensando em projetar o técnico de 2027? Você não sabe quem vai ser o técnico da semana que vem. Então, o Palmeiras é um cenário diferente hoje, mesmo em relação ao Flamengo. Sim. Porque o Flamengo teve 14 técnicos nos últimos 5 anos. Não, e a estabilidade do Abel, óbvio, por tudo que ele construiu, é muito diferente da estabilidade do Felipe Luiz. Sim. Então,
Mas o Abel tem todo o direito de dizer, não, peraí, calma, não vamos falar disso agora não. Estamos trabalhando, estou preocupado, é uma montagem de um novo time, é uma nova equipe que nasceu, a gente acabou o time de 21 a 24, agora é um time de 25 que começa, que pode ser o time de 25, 26 e 27, com o mesmo técnico ou com outro técnico. Não se discute isso, não precisa discutir isso. O Abel não tem pressa nenhuma disso. A verdade nua e crua é a seguinte: em janeiro, fevereiro, março, tinha um desgaste com o Abel, com gente que dizia, tá acabando o ciclo, ele não está mais com fome. Quando o Abel reclama disso, ainda que esteja bélico, não precisa ser bélico dessa maneira, mas ele pode ser, é um direito dele. Quando ele fala dessa maneira, ele está falando, de fato, vocês estavam aqui falando, não estavam falando que tinha acabado o ciclo? Aqui ninguém falou que tinha acabado o ciclo. Dá também para separar o joio do trigo, saber quem falou o quê, quem falou como. Aqui no de primeira a gente falou, olha, tem um novo time que vai nascer. E pode ser que seja amor à primeira vista e seja rápido, e pode ser que não. E foi rápido. E agora ele está dizendo, assim, vocês não estavam dizendo que tinha acabado o ciclo? Agora estão dizendo o quê? Que eu tenho que renovar agora? Não, ele vai esperar. Porque o Mundial pode mudar para ele. Se o Palmeiras for campeão do mundo, numa final contra o Real Madrid, com o planeta inteiro assistindo, o Abel Ferreira virou Carlo Ancelotti, virou Pepe Guardiola. Se o Palmeiras for eliminado nas oitavas de final, o cenário é outro. E por que ele tem que se apressar a isso? Embora você possa sentar e dizer, beleza, vamos renovar e colocar uma cláusula. Se houver uma proposta de clubes como Benfica, Porto, Sporting, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Milan, eu vou embora e não pago multa, beleza? É uma hipótese. Está conversado. Todas as vezes que o Abel renovou o contrato, ele foi, a mão esteve com ele. Ele distribuiu o jogo nas negociações. Está igual o Zubeldia. E nunca. Com o zap na mão. Ele sempre teve o zap na mão. Sempre inclusive. teve o zap na mão. E isso não estou aqui desmerecendo o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem muito respeito e tal. Mas sempre foi aquela coisa, o Abel é dono da situação. O Abel é que vai decidir a renovação. O Abel é que vai discutir a renovação. Nunca foi aquela coisa, será que esse treinador, ou do clube, será que esse treinador continua ou não? Tipo Corinthians com Ramon Dias na virada do ano, quando o Corinthians vai para a Libertadores, será que a gente continua? Não, vamos bancar o cara. Ou propriamente o Zubeldia. Todas as vezes que sentaram para renovar contrato, o Abel foi dono da situação. E dessa vez, não é diferente com um acréscimo que ele está muito confortável. Porque a história dele fala por si só, as pessoas gostam muito dele, a relação do Abel Ferreira com o Anderson Barros é uma relação muito estreita, é uma relação que vai fora do CT, do dia a dia. A Leila também, evidentemente, gosta muito dele, mas a relação Barros e Abel é uma relação também fora do CT. Então é muito tranquilo, é muito natural. E isso, como disse o PVC, não precisa ter pressa. Agora, tudo isso é referendado pelos títulos, claro, né? Pelos resultados. Sem os resultados não teria nada disso, a gente sabe como funciona e ele entrega tudo, então tem o zap na mão mesmo. E ontem ele deu uma cornetada nas cornetas também. Vamos ouvir o Abel de novo. Oi, John. Que provavelmente quem vai classificar em segundo no grupo do Palmeiras é o Cerro Porteño. Cerro Porteño, porque se você deixar o Bolívar vivo na competição, ele pode tirar qualquer um lá na altitude, viu? O Palmeiras ganhou lá, mas foi um jogo duro da porra. Foi, 3-2. Então o Palmeiras praticamente já eliminou um que podia eliminar qualquer equipe dessas aí lá na altitude, né? Ganhar o jogo lá e de repente passar. Não é a qualidade do time, mas dentro da Bolívia, lá na altitude, a gente vê aí os estragos que o Bolívar faz, o Strong faz e o próprio LDU faz. Falando sobre o Palmeiras, tá? O Abel ontem foi perguntado sobre renovação de contrato, porque parece que o empresário dele, né, foi visto, né, lá no estádio, chegou no Brasil, o empresário do Abel Ferreira, e aí na última semana a presidente Leila Pereira declarou publicamente que iniciou conversas para a extensão do vínculo do Abel Ferreira com o Palmeiras. Hoje o contrato dele se encerra em dezembro desse ano. Ou seja, ele teria aí só mais 6 meses de contrato
com o Palmeiras. O treinador português preferiu despistar sobre o assunto, mas eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho que é muito difícil tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Vamos ouvir aí, ele foi perguntado, falaram que o empresário dele estava no Brasil, mas o Abel Ferreira despistou e, é claro, é o que todo palmeirense quer. Se eu fosse palmeirense, eu ia querer o Abel Ferreira por 10 anos no meu clube. É impressionante o que esse cara faz no Palmeiras. São títulos, é gestão, é um cara que consegue fazer o Palmeiras jogar, consegue fazer o Palmeiras ser campeão, consegue tirar o máximo de cada jogador. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira sobre a sua possível renovação com o Palmeiras. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir para aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui, não só porque nós este ano fizemos aquilo que eu já há muito tempo queria, que era termos uma equipa bem competitiva. Andámos a trabalhar há muito tempo para isto, mas se amanhã perder 2 jogos ou 3, tu principalmente, que és ótimo nisso, vais dizer que acabou o fim de ciclo do Abel, que se calhar o melhor é o Abel ir embora, se calhar é melhor nem renovar com o Abel, porque ele já não é bom, é incompetente, porque já não quer trabalhar, porque já não tem fome. É assim que funciona. E, portanto, volto a dizer, é um orgulho muito grande, não é de hoje, e a Presidente sabe aquilo que eu penso, o Barros também sabe aquilo que eu penso, os jogadores sabem aquilo que eu penso, e o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira, né, mais uma vez, dando uma cutucada na imprensa, e na primeira declaração dele, ontem na coletiva, ele pegou ainda mais pesado com a imprensa, tá? Ele fez mais um desabafo, né? Porque já foram vários os desabafos do Abel Ferreira. E aí eu vou ser sincero, tá? Eu sou da imprensa e eu não discordo do Abel, não. Eu já cansei de falar isso aqui. Quem bate, e eu mesmo, eu bato muitas vezes quando eu acho que tem que ser criticado, mas quem bate tem que levar de volta. Tem que aprender a levar de volta. Não tem aquele negocinho, eu sou da imprensa, eu posso criticar, porque eu sou da imprensa, mas o Abel não pode responder. Tem que responder. E o Abel ontem, ele deu uma resposta. Claro que às vezes eu acho que ele exagera. Acho. E eu nem sou, né, um crítico do Abel. Pelo contrário, eu sou muito fã do Abel Ferreira. Mas às vezes eu acho que o Abel exagera nas respostas. Ontem ele fez mais um desabafo quando ele foi perguntado sobre a melhor primeira fase, né? Melhor campanha, 100%. Ele mais uma vez deu cutucada na imprensa que criticou o Palmeiras no Campeonato Paulista. E vale deixar claro, né? Não foi só a imprensa que criticou o Palmeiras. A torcida chegou a vaiar e xingar a presidente Leila Pereira. A torcida criticou, né, principalmente a primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras quase ficou de fora de um grupo que era Ponte Preta e quem mais, Bruno? São Bernardo São Bernardo e Ponte. Que tinha São Bernardo e Ponte Preta, a torcida mesmo. Chegaram a pichar muro, que tinha que ter raiva do Corinthians. Então não foi só a imprensa. O Abel até mesmo chegou a dar uma cutucada na torcida, mas aí se arrependeu e pediu desculpas, falou que se confundiu, porque ele sabe que com a torcida não adianta bater de frente para um cara que é ídolo como ele é. Mas com a imprensa, ele segue soltando os cachorros. Vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira e depois eu quero ouvir Bruno Prado e Velho Vamp sobre mais esse desabafo. Muito bem como é que é esta competição. E sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também, e precisamos de
de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já tudo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, mas isso é na teoria. Na prática, na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura de futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro e nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. E, infelizmente há imagens que passamos e essa é a vossa responsabilidade daquilo que é o futebol. Que é o futebol, é isto que eu quero. Outro jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira criticando a imprensa, né, dizendo que num dia você chama de treinador ultrapassado, no outro dia um baita treinador. É o Abel Ferreira mostrando uma certa indignação com o trabalho da imprensa. Agora ele fala, sei como funciona a imprensa aqui. Me desculpa, eu vejo a imprensa assim em todos os cantos do mundo. Estava na Europa agora, é parecidíssimo. Num momento estão elogiando pra caramba, no outro momento... Porque é aquilo que se fala, né? Futebol é momento. Se tá fazendo uma campanha ruim no Paulista, tem que ser criticado, né? Agora, errado é pedir para cair um treinador com o currículo do Abel Ferreira. Você, às vezes, acha que o Abel é meio exagerado, né? Nos desabafos dele. Exagerou, na sua opinião, ou dessa vez ele tem razão, velho Vamp? Tem razão, né, Tico? O Abel, a gente fala assim, o que eu tenho que questionar mais o Abel é suas atitudes à beira do campo. Ele, como grande líder, ele, sua comissão técnica, não pode ser expulso toda hora. Toda hora vai. O próprio Zubeldia também vai toda hora. E outros senadores, Mano Menezes. É isso que eu questiono, assim, o trabalho do comandante à beira do campo, lidando com a arbitragem. Às vezes é expulso de graça. Mas no resto... não vejo nenhum problema não, acho que faz parte, né, do repertório dele. Só questiono o Abel, modo de jogar, para mim não me interessa, o Palmeiras é um time vencedor. Para Estevão, em junho, Estevão fará suas últimas partidas pelo Alviverde no Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos da América. Depois disso, o atacante se despediu e jogará pelo Chelsea. Por conta disso, o Palmeiras já trabalha nos bastidores para repor
a saída do atacante. E o plano A do Verdão é Brian Rodrigues. O Alviverde já iniciou os contatos com o América do México para ter o jogador. A princípio, o Alviverde já superou a concorrência do Vasco e entre os clubes brasileiros já virou o favorito para ter o uruguaio após o Super Mundial. Tanto é que, de acordo com o jornalista Martim Charqueiro, o empresário do atleta já está em São Paulo para avançar nas tratativas. A ideia do Palmeiras é dividir a contratação em 2 etapas, segundo a apuração do Bola VIP Brasil. A primeira delas é acertar o tempo e o salário do jogador. Brian Rodrigues é o plano A do Palmeiras, que oferece 800 mil mensais, mais 4 anos de contrato. Segundo a nossa apuração, Leila pretende dar ao uruguaio 4 anos de contrato e mais 800 mil mensais por mês. O jogador vê com bons olhos atuar no maior campeão do Brasil. Assim que avançar nas tratativas com o atacante, o Palmeiras tentará reduzir a pedida do América do México, que quer 55 milhões de reais pelo atacante. Porém, em caso de negócio, o atleta só chegaria após o Super Mundial de Clubes. Leila não quer pagar mais de 40 milhões pelo atacante. A ideia de Leila é investir no uruguaio para não ter lacunas no elenco, mas a presidente já determinou que quer gastar até 40 milhões de reais. Vale ressaltar que o Alviverde investiu quase $500 milhão na última janela de transferências. Além de Brian Rodrigues, os outros nomes que estão na mira do Verdão são o paraguaio Ramon Souza e o ex-atleta Roger Guedes. Para o setor, Abel conta neste momento com Facundo Torres, Felipe Anderson, Paulinho, Estevão e Bruno Rodrigues, que voltará a atuar depois de 1 ano e meio afastado por lesão. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.